A pergunta de hoje é: o que é fetiche em psicanálise? Vamos distinguir de cara duas coisas. Fetiche é um assunto, fetichismo é outro assunto. Fetiche é a base do fetichismo. O fetichismo é uma doença, é um vício que vai se aproveitar de um fetiche. Mas então vamos por partes. A origem de fetiche é muito interessante, é muito curiosa, porque o fetiche é uma palavra que vem do francês, mas ela vem do francês fetiche, através da origem portuguesa feitiço. Então, o fetiche é um feitiço, é um artifício, é um truque que vai ser usado em que situação? Muito bem, ele vai ser utilizado para anular a outra pessoa e ela não incomodar na nossa prática sexual. Como funciona isso? Assim. Quando você faz sexo, você não faz sexo completamente imbuído de um espírito amoroso e completamente voltado para a complexidade do outro. Existem níveis de troca durante o próprio sexo em que você está muito mais preocupado com o seu próprio prazer e está muito mergulhado numa coisa que se parece masturbação assistida do que propriamente uma relação, uma coisa complexa. Não, é um barato variável que vai de estar sozinho numa situação de autoerotismo, então você está ali, está se aproveitando da excitação do momento, e outra hora você está mais interagido, está mais cuidando do prazer da outra pessoa, está mais interessado na outra pessoa. Então, esse negócio de sexo nunca é uma coisa só. Bom, e o que isso tem a ver com o fetiche? Tem a ver com o fetiche porque às vezes a pessoa não tolera muito fazer sexo com alguém. O alguém entra muito mais como figuração, como se fosse um filme pornô, do que como uma pessoa. E nesses casos, a pessoa vai se agarrando a um truque, a um feitiço, a um artifício, em que a pessoa é anulada através de uma roupa de couro, uma calcinha cor-de-rosa. Existe um caso maravilhoso que o meu professor de forense, medicina forense, ele contou, o professor Caparelli contou em sala de aula, um caso de fetichismo fantástico. Era um juiz de direito que ele só transava com prostitutas que precisavam ter uma condição. Elas precisavam estar tendo odor axilar acentuado. Em outras palavras, uma puta fedida. Então, uma vez ele tinha levado para o hotel, lá, o motel lá da vida, uma dessas contratadas, e a moça, inadvertidamente, foi ao banheiro e começou a lavar uma das axilas. Quando ele viu aquilo, ele disse: ó, se lavar a outra, pode ir embora. Então, ele não estava interessado na pessoa. Ele estava interessado no barato construído pela cabeça dele para ter prazer. Então ele utilizou-se desse artifício, o fetiche, e ele então estava se relacionando ali numa situação da cabeça dele, imaginária. A pessoa pouco contava, a pessoa era figuração. Então, mas quando é que isso daí? Você pode perguntar, mas a gente não de algum jeito utiliza isso na vida diária? Não a esse nível. Sim, ok, nós utilizamos, mas é isso que eu estava dizendo dessa multiplicidade. Porque uma coisa que a gente pode utilizar é um fetiche. Ah, eu adoro brincar que a minha mulher se vista de enfermeira. Isso é uma coisa. Outra coisa é, eu só consigo ter relações sexuais se a minha mulher estiver vestida de enfermeira. Aí você está prisioneiro de uma situação, você não tem
muita alternativa, e aí você está sofrendo de um fetichismo, ok. Mas o fato de a pessoa ter gostos assim, basta você ver o seguinte, nosso gosto, nossa atração sexual, ela começa do genérico, ela não é para uma pessoa. Sabe essa coisa que hoje em dia se diz assim, eu gostaria que me vissem a minha vida interior, porque e não as minhas aparências. Isso é bobagem. Todo mundo começa vendo as aparências. Todo mundo começa a ter o desejo da gente, o desejo sexual da gente, ele é preconceituoso de cara. Ele vai selecionando assim. Então, fulano só gosta de mulher. Já selecionou metade da humanidade. Depois, ele só gosta de mulher fértil. Então já selecionou também, tirou as abaixo de 14 e as acima de 45. Então ele já fez um preconceito. Então, e ainda é tudo no genérico. Eu gosto de mulher mais gordinha. Tchon, já. Tchon. Mas isso daí é fetichismo? Não. É o jeitão do desejo. O jeitão do desejo da gente, ele não é assim. A gente não se relaciona sexualmente com uma pessoa inteira, não. A gente se relaciona sexualmente com um monte de coisas diferentes ao mesmo tempo e em separado. Você pode ter uma relação amistosa, amorosa, pode ter uma relação mais sacana, mais safada, você pode ter uma relação... E isso daí vai em camadas. Você conhece uma pessoa, aquela pessoa é interessante de se ver. Depois ela é interessante de se conversar. Depois ela é interessante porque ela é sexy. Depois... E vai aí uma opção de camadas. E a gente tem relações diferentes com número de camadas diferentes, não tem problema nenhum. Em psicanálise só é doença aquilo que aprisiona. Se o uso de algum tipo de fetiche não é aprisionante, não é doença, não é fetichismo. A pessoa não vai ter que se tratar, tem que se tratar. Não tem que se tratar nada, tem que se tratar nada. Deixa a pessoa em paz. Deixa a pessoa ir se tratar quando tiver alguma coisa que realmente perturbe e incomode ela. Então, essa é a diferença entre fetiche e fetichismo. Fetiche é um pouco de todo mundo. Fetichismo é a prisão do fetiche.